ele encontra ele mesmo. Ui. O cara foi encontrar a menina, chegou lá, não tinha ninguém. E aí ele se encontrou com ele mesmo. Ficou revoltado. Vamos aqui para a segunda parte. Nós vamos falar agora sobre fazer a coisa certa no tempo errado. Deixa eu complicar a sua cabeça. Você sabia que a coisa certa no tempo errado é tão errada quanto a coisa certa? Eu tenho compliquei. Você sabia que a coisa certa no tempo errado é tão errada quanto a coisa errada? Repete aí o que eu falei. A coisa certa no tempo errado é tão errada quanto a coisa errada. Olha o pinto debaixo da pia, quando a pia pinga, o pinto pia. Repete aí. Em cima da mesa tem uma jarra, em cima da jarra tem uma aranha. Em cima da mesa tem uma jarra, em cima da jarra tem uma aranha. Minha jarra. Mas a coisa certa, no tempo errado, é tão errada quanto a coisa errada. Deu para entender? Deixa eu dizer de onde veio essa mensagem. Um dia eu fui dar um passeio com o meu cachorro. O cachorro chama Baruch, chamava, porque ele fugiu de casa. Ele tem 4 meses que nós temos uma tristeza muito grande em casa, desde que o Baruch fugiu. Tem uma propaganda do Bradesco, não sei quem já assistiu, uma propaganda do Bradesco que a família muda de casa, aí aparece um cachorrinho e pergunta: cadê minha casinha? Cadê meu ossinho? E aí o cachorrinho na tristeza toda, eu e minha esposa assistimos aquela propaganda, você imagina, rios de lágrimas correm em casa, porque a gente fica com saudade do Baruch. Baruch era um cachorro abençoado. O próprio nome já diz, né? A tradução de Baruch, é bênção. O tempo que o Baruch ficou com a gente foi muito bom, serviu até para me ensinar e me inspirar para essa mensagem. Um dia eu estou dando uma volta com o Baruch, e o Baruch não é um cachorro assim acostumado a andar com coleira, não. Nem em casa ele gosta de ficar preso. Em casa ele deixava ele solto, ele tinha um gazinho dele, ele entrava para dentro de casa, só ficava do lado de fora. Na hora dele fazer as necessidades dele, ele não fazia dentro de casa de jeito nenhum. A gente abria a porta, ele ia lá para o terraço, sujava o terraço. Por isso que ele era um cachorro muito bom, que tem saudade da gente, porque ele não fazia nada para mim. Mas aí, um belo dia, daí eu passeando com o Baruch, pastor, pela rua. E o Baruch parecia que estava passeando comigo, e não eu passeando com ele, porque era ele que me puxava. Eu estou segurando o Baruch, puxava. Baruch, calma, Baruch, puxava, eu falava de lado, Baruch. E ele me fazia de lado com ele. E aí as pessoas passavam e falavam assim: que cara está matando aquele cachorro. Eu não sabia que era o cachorro que estava me matando, né? Porque era uma luta passear com o Baruch. E eu não gostava de passear com ele, era um cachorro muito bom. A Michelle estava me cobrando: menino, esse cachorro é cachorro de passear. Talvez seja por isso que ele fugiu, porque eu não gostava de passear com ele. E aí, vai eu passear com o Baruch no meio da rua, e o pessoal fica assim olhando pra gente: que isso, o cara maldoso, o cara ruim, o cara está maltratando o bichinho. E eu ficava observando aquilo, e aquilo me dava muita raiva, muito nervoso aquilo, gente. Meu Deus, que vergonha que eu estou passando o Baruch. Sabe que passear com cachorro e faz passar essa vergonha. Aí Deus falou para isso: Júlio, sabia que de vez em quando acontece assim comigo, com você? Então eu falei assim: explica esse negócio assim. Deus falou para isso: o tempo é minha boleira, e você é meu cachorrinho. Deus foi muito Deus não é bom, Deus é cachorrinho. De vez em quando, Júlio, tem muita coisa boa para fazer na sua vida. E aí você sabe de muitas coisas boas que eu quero fazer na sua vida. Muita coisa que você sonha, Júlio, também é sonho meu. Só que algumas vezes acontece comigo e com você o que acontece com você e com o Baruch. Você tenta me antecipar. Você tenta, Júlio, fazer as coisas no seu tempo. Olha só, você está querendo dar um passeio com o Baruch, levar ele para se divertir, está querendo chegar na sua frente. E aí eu chegava em casa com o Baruch, o pastor olhava assim para o pescoço, o Baruch estava tudo machucado, tudo vermelho. Por quê? Porque o Baruch estava tentando me antecipar. E toda vez que o Baruch tentava me antecipar, ele se machucava, porque a coleira prendia o pescoço dele. E aí Deus falou comigo assim: toda vez, Júlio, que você tenta me antecipar, toda vez que você tenta fazer a coisa certa no tempo errado, você se machuca. E aí eu descobri que passear com o Baruch era edificante. Porque Deus falou comigo por causa de uma atitude daquele cachorro. E é por isso que eu preparei essa mensagem. Porque eu tenho encontrado muitos jovens que estão querendo fazer a coisa certa, mas no tempo errado. E aí está o problema. Porque Deus não é só a pessoa que colocou um sonho no seu coração. Deus é a pessoa que preparou o tempo para que esse sonho se realize. A Bíblia diz, em Gênesis, que não é bom que o homem viva só. Ou seja,
Deus sabe que não é bom que você viva sozinho, amém? Você também sabe que solidão não presta, né? Então a solidão não está com nada. Mas o diabo também sabe que você não nasceu para ficar sozinho. Então Deus sabe, eu sei, e o diabo sabe. E aí, no meio do nosso caminho, desejando ter uma companhia, surgem várias propostas. E Deus tem um propósito. As propostas são várias. O propósito é um. Enquanto essas propostas chegam, o propósito está lá na frente. E aí eu corro o risco de abraçar a proposta e me afastar do propósito. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Abre só comigo em Êxodo, capítulo 2, verso 11. Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, Deus está atrasado comigo. Falei, por quê? Porque Ele falou que vai fazer tanta coisa na minha vida, Ele deu tantos sonhos e nenhum deles se cumpriram. Aí eu disse para essa pessoa: quando Deus atrasa os nossos planos, Ele não atrasa de propósito, Ele atrasa por propósito. O propósito dele vai se cumprir no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. E as coisas não acontecem porque, cometi um erro e aconteceu. Aconteceu isso. Não, as coisas acontecem por propósito. Tudo tem seu tempo. Êxodo capítulo 2, verso 11, diz assim: Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados. Diga comigo, Moisés olhou para os lados. Guarda isso. E vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo nos matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Eu vou falar com você primeiro sobre as reações de Moisés diante do erro. O que Moisés fez? Primeiro, antes de Moisés errar, antes de ele cometer a falha dele, antes de ele pecar, o que ele fez? Ele olhou de um lado, olhou de outro, olhou para trás, olhou para frente e viu que ninguém estava vendo. Estava tranquilo, não tinha ninguém vendo. Tem até uma música secular que diz assim: o que você faz quando ninguém está te vendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Eu acho que é mais concreta a segunda parte: o que você gostaria de fazer se ninguém pudesse te ver? Porque é impossível você fazer uma coisa e ninguém te ver. Moisés infelizmente cometeu um erro que nós cometemos corriqueiramente. O jovem cristão, quando vai fazer uma coisa errada, primeiro ele pensa: peraí, deixa eu ver se tem alguém da igreja aqui por perto para ver se vai me acusar depois. Deixa eu ver se o pastor está vendo. Deixa eu ver se o meu líder está vendo. Moisés fez assim: deixa eu ver se alguém que pode me punir está vendo aqui. Peraí, não tem ninguém que pode me punir, então eu vou fazer. E aí a gente age assim. Quando nós estamos distantes do nosso povo, distante de gente da igreja, a gente peca. Por quê? Porque é mais confortável, ninguém está vendo. O pastor que pode me disciplinar, você não vai tocar durante um mês, porque você fez isso e isso. Ele não está vendo, então não tem problema. O meu líder de louvor não está vendo, o meu pai não está vendo, a minha mãe não está vendo. Só que aí está o perigo. Porque quem pode me punir de verdade está vendo. Mas Moisés foi lá, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém estava vendo, então ele ficou tranquilo. Ele não se informou com Deus. Ele não se informou se Deus estava vendo, se Deus aprovava aquilo que ele estava fazendo. Ele fez. Mas há um personagem na Bíblia que agiu de modo diferente. E esse rapaz me inspira muito também. Olha aí na apostila, você que está sem apostila, o livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39, verso 6, diz assim: olha, Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada.
a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso fazer o que quiser, eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Olha que pensamento esse de José. Será que se José dormisse com aquela mulher, ele não estaria pecando contra o patrão dele, não? José estava pensando assim: peraí, se eu dormir com essa mulher, eu estou pecando contra Deus. Veja bem, José agiu diferente de Moisés. Quando Moisés matou aquele egípcio, ele se preocupou com quem podia ver. Agora José, um jovem, estava dentro de um quarto com uma mulher, a mulher tentando seduzir ele, e ele sozinho também poderia olhar para os lados e pensar assim: opa, peraí, ninguém está me vendo, eu estou numa outra cidade, num outro lugar, distante dos meus pais, distante dos meus líderes, a oportunidade é muito boa, já que ninguém está vendo, beleza. Ele não fez assim. Ele disse assim: como eu posso fazer uma coisa tão terrível como essa e pecar contra Deus? José sabia contra quem ele estava pecando. Ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Tudo que você faz, Deus vê. Tudo que eu faço, Deus vê. E aí me surge uma pergunta: de quem nós devemos ter medo? De quem que eu e você devemos ter medo? Você tem que ter medo do seu pastor, que se vê você numa situação de pecado, vai te disciplinar 30 dias no ministério? Você tem que ter medo da sua mãe, que se abrir a porta do seu quarto, vai ver você assistindo aqueles filmes da internet? Daí, se ela ver, ela vai cortar a internet por 30 dias? Você tem que ter medo da sua namorada presenciar você vendo uma outra menina, ou seu namorado ver você olhando outra menina? Você tem que ter medo disso? A Bíblia faz uma pergunta e responde essa mesma pergunta. Mateus capítulo 10, verso 28. Diz assim: olha, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém tenham medo de Deus, que pode destruir o inferno, tanto a alma como o corpo. Nós precisamos entender essa palavra, tanto quanto José entendia nos tempos dele. Quando José decidiu não ir para a cama com aquela mulher, ele não tinha acesso a essa palavra, mas ele tinha acesso ao Espírito de Deus. Hoje você tem acesso à palavra, à Bíblia. E a Bíblia está perguntando assim: de quem você tem que ter medo? Você tem que ter medo do seu pai que pode te dar um castigo, do seu pastor, do membro da igreja? Você tem que ter medo de quem? Você vai deixar de pecar porque está com medo de quem? Pessoas podem nos punir por um curto espaço de tempo. O que é 30 dias sem internet? O que é 30 dias sem tocar o seu instrumento preferido? O que é 30 dias sentado no banco? Agora me diga, o que é a eternidade do inferno? O manter um pecado. Ninguém viu meu pecado, pastor. Está tranquilo. Eu e minha namorada, só nós dois sabemos o que nós fazemos. Só eu sei o que eu faço dentro do meu banheiro, só eu sei o que eu faço dentro do meu quarto. Ninguém está vendo, pastor. Está tudo tranquilo, pastor. Está tranquilo não, filho. Porque embora nenhum ser humano esteja vendo e pode te recriminar, aquele que pode te punir eternamente está vendo. Você precisa ter essa consciência que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Toda vez que eu peco, por mais que alguém seja o alvo do meu pecado, eu estou pecando contra Deus. Não é à toa que o pecado é a única coisa que pode nos separar de Deus. O apóstolo Paulo pega lá em Romanos capítulo 8 e vai falando: nem isso, nem aquilo, nem aquele outro, nem morte, nem o porvir, nada disso nos separa do amor de Deus. Mas Isaías capítulo 59, verso 1 e 2 diz que os nossos pecados
fazem separação entre nós e Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com pecados de estimação, aqueles pecados que a gente acha que ninguém está vendo. Sabe aquilo que a gente está confortável com pecar? Ninguém está vendo. Está tranquilo. Não preocupa não. O dia que me descobrir, não para. Não tem essa mentalidade. Não pense como Moisés, não. Seja um jovem como José. Pode me jogar na cadeia. Pode fazer o que quiser comigo, mas eu não vou pecar contra Deus. Não vou pecar contra Deus. Todo pecado é uma ofensa a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, verso 25, diz assim: se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defender. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Quem? Se você cair na mão de um homem mau, Deus pode te defender. Mas quem vai te defender das mãos de Deus? Precisamos ter essa consciência, gente. Segunda atitude de Moisés: depois de pecar, ele enterrou o corpo do egípcio na terra, escondeu. Olhe para cá. Todas as vezes que você pecar, você vai ter um corpo para enterrar. Sempre. Todo pecado deixa vestígios. Precisa ser enterrado. Só que deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma cova é funda o suficiente para esconder o pecado. Uma hora a terra vomita o pecado. Uma hora ela joga ele para fora. Não pense que o seu pecado vai ficar escondido. Não pense que você está pecando no pecado. Olha o que a Bíblia diz em Números, uma coisa muito forte, Números capítulo 32, verso 23. Eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Essa proposta da Bíblia diz que o pecado ele procura a pessoa que cometeu ele. O vosso pecado vai te achar, o vosso pecado vai te denunciar, o seu pecado uma hora vai ser exposto. Aquilo que você acha que está em segurança, não está em segurança não, porque a pessoa que pode te punir de verdade está vendo. Forte essa palavra, pastor? Forte. Forte. Nós precisamos ser confrontados com palavras assim. Nós precisamos entender contra quem estamos pecando. Nós precisamos entender e ter temor ao Deus a quem nós servimos. Conheço jovens, na verdade não conheço, eu recebo no meu e-mail várias confissões de jovens que são ministros de louvor, cantam na igreja, fazem teatro, dançam dança profética na igreja. Eles vêm para a igreja no domingo e no final de culto saem com o namorado para ir para a cama com o namorado, para pecar com o namorado, e eles continuam no altar de Deus. Outro dia uma moça falou comigo que estava nessa situação, era o namorado fazia parte do conjunto de louvor, eles estavam em pecado, ministravam lá no altar, mas depois saíram e iam pecar, e ela falou comigo que não conseguia abandonar o pecado. Eu falei para ela assim: filha, você precisa se encher de temor, porque o Deus que fulminou usar no passado ainda vai fulminar a gente no futuro. Deus não aceita que a gente fica tocando nas coisas santas com a mão suja, gente. Deus não aceita que eu fique tocando no sagrado de forma errada. Diz a Bíblia que Uzá tocou no sagrado sem poder. Ele não podia tocar naquilo e ele tocou. Ele foi fulminado no mesmo instante. A Bíblia diz que Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Só que a minha geração, ela não tem conhecido a palavra temor. Ela não tem conhecido, ela não teme a Deus. Pouquíssimos jovens hoje conhecem essa palavra, o significado dela e praticam isso. Temor. Eu preciso temer a Deus, temer. Entender que Ele é soberano, que Ele está sobre todas as coisas, e que Ele vê tudo, e que Ele sabe tudo o que eu faço. Inclusive Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe. Quem está do seu lado pode não saber. Claro que você sabe. Mas Ele sabe. Ele conhece seus pensamentos mais secretos. Ele conhece o íntimo do seu coração. Deixa eu tirar um pouquinho disso. Ele sabe se você cede aos seus pensamentos ou se você luta contra os seus pensamentos. Ele é um Deus que, embora saiba os seus pecados, Ele também sabe se você é uma pessoa que se entrega ou uma pessoa que luta. E aí, eu aprendi na minha caminhada que santidade não é ser uma pessoa perfeita. Eu aprendi na minha caminhada que santidade não quer dizer que eu não vou errar.
Santidade é eu querer ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Santidade é eu não cair no mesmo erro que eu caí hoje. E Deus vê isso tudo. Você pode ter feito algo totalmente errado de fora agora antes de entrar na igreja. Mas as consequências daquilo podem ter batido no seu coração e você ter pensado assim: opa, eu agi errado, estou colhendo fruto, então amanhã eu não vou fazer a mesma coisa. E Deus viu a sua disposição de não querer praticar a mesma coisa. Mas você pode ter pecado ali agora. E está aqui dentro, esperando só sair para continuar no meio. Deus também está vendo isso. Ele está vendo. E olha para todo o nosso coração. Ele sabe quem somos de verdade. Moisés fez a coisa certa no tempo errado. A Bíblia não descreve isso. Mas eu creio que quando Moisés viu aquele egípcio ferindo o hebreu, ele deve ter pensado assim: chegou a hora que Deus vai cumprir na minha vida tudo o que Ele tem me falado que vai fazer. É agora que os propósitos de Deus vão se cumprir na minha vida.